Estamos falando de São Paulo, cidade das oportunidades. Já foram 2 painéis aqui. Espero que vocês tenham acompanhado. Quem não conseguiu acompanhar, pode ver depois, que permanecerá no YouTube do Portal Metrópolis. Gostaria de aproveitar, já agradecer Prefeitura de São Paulo Negócios, nossos parceiros nessa manhã, que tornam possível, então, estarmos debatendo com tanta profundidade questão do emprego, oportunidade, eventos, enfim, tudo isso que tem sido discutido durante essa manhã. Continuando, então, nosso terceiro painel é São Paulo que emprega. É claro que a gente não poderia... A gente deu uma pitada ali, né, nos outros painéis, falando um pouco sobre emprego, mas agora a gente vai falar com mais profundidade sobre qualificação, a importância de se ter uma rede de apoio, uma conversa entre o público e o privado, para que as pessoas realmente consigam se consolidar enquanto profissionais na cidade de São Paulo e empreendedores também. Então, para isso, eu chamo aqui, convido ao palco comigo, a Alessandra Andrade, diretora-presidente da São Paulo Negócios, por favor. Jair Kaczynski, gerente técnico do Senar São Paulo, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E Eliane Aere, presidente da BRH São Paulo, Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional São Paulo. Podem sentar-se, por favor. Também fiquem à vontade, tem o microfone do ladinho de vocês, água. Bom, estamos falando da cidade de São Paulo e eu acredito que daí a Alessandra pode esclarecer ainda mais por parte do poder público esse dado. A cidade de São Paulo bateu em 2025 a menor taxa de desemprego da história, né? Enfim, a importância disso. Queria que vocês trouxessem, sob a perspectiva, para a gente começar esse bate-papo, da realidade de cada um de vocês, o que tem tornado possível esse número, quando a gente fala de gestão pública, quando a gente fala do setor privado, quando a gente fala em preparo mesmo da população para o mercado de trabalho. Bom dia a todos, prazer estar aqui. Estava comentando agora com a Sofia que é muito interessante a gente poder estar num veículo de comunicação como esse, contando e debatendo a cidade de São Paulo e, principalmente, a gente percebendo, de fato, como de verdade a cidade une o empresariado e o poder público para que isso gere um verdadeiro ecossistema. Então, eu começaria falando do ecossistema. Acho que São Paulo tem um ecossistema completo que propicia que mais empresas abram em São Paulo, que mais empresas gerem negócios, gerem empregos. E o que é interessante é que isso não nasceu do nada, né? Existe uma série de políticas públicas que fazem com que isso aconteça. Eu acho que uma delas é a redução do ISS de 5% para 2% das plataformas digitais. Hoje, esse tipo de serviço é o que mais emprega e cresce na cidade de São Paulo. A gente tem milhões de MEIs, né, na cidade de São Paulo. Então, a gente tem 1,3 milhões de microempreendedores individuais. E outra coisa importante também é o tempo de abertura de empresa. Eu, há muito tempo atrás, numa outra vida, eu já tinha participado do poder público, isso em 2008. E eu fui coordenadora de desburocratização da cidade de São Paulo. Foi quando lá atrás a gente começou a olhar os tempos de aberturas e fechamentos de emprego. A gente fez um trabalho muito grande com o Banco Mundial, e sempre olhando aquele doing business, né? E hoje eu tenho orgulho de falar que na minha cidade se abre uma empresa em menos de 24 horas, quando antigamente eram mais de 120 dias. Então, você ter todo esse ecossistema onde você tem políticas públicas tributárias que facilitam para que as empresas abram. A gente tem uma desburocratização. E vamos lá, gente, eu não estou aqui demonizando burocracia, porque numa cidade de 12 milhões de habitantes, se não tiver regras, isso vira um caos. Então, precisa ter regras. Essas regras elas só precisam ser mais fáceis de serem entendidas e cumpridas. Então, eu acho que esse é o nosso papel, principalmente na São Paulo Negócios. A gente faz muito atendimento empresarial,
e muitas vezes esse talvez seja o maior gargalo. O empresário não sabe como superar esses requisitos, como agir corretamente, e a gente está aqui para ajudar. Outra coisa muito importante é todo o ecossistema que a gente tem de formação, a quantidade de universidades que tem na cidade de São Paulo, os próprios serviços do Sistema S, aqui já se falou do Senac, mas temos Senai, temos Sebrae, que estão aqui para formar uma mão de obra cada vez mais capacitada. E o fato de São Paulo ser a cidade de todos os povos. Aqui a gente recebe todo mundo, a gente acolhe todo mundo, e muitas pessoas vêm desbravar a cidade de São Paulo, fazendo com que o mindset da cidade seja um mindset empreendedor. E aí, só para puxar um pouco do que foi falado, acho que tem uma transformação muito grande da cidade. E teve uma coisa que o Facundo falou que eu concordo e outra que eu discordo, que diz que São Paulo não tem paisagem. Para mim, isso é uma paisagem. A gente está aqui nesse lugar lindo, vendo essa cidade com esse sol maravilhoso. Eu sou apaixonada pela cidade de São Paulo. Eu brinco que eu sou paulistana, daquelas criadas de meia em apartamento. Quem é paulistano sabe o que eu estou falando. Então, eu acho que São Paulo é linda em todos os seus contornos, a gente tem parques maravilhosos. Ontem eu fui no Vila Lobos ver o jogo da Copa, com a arena que eles fizeram, com a orla ali, estava fantástico. Essa cidade é maravilhosa, essa cidade acolhe, e principalmente essa cidade tem verdade. Assim, as pessoas que estão aqui, elas sabem servir, elas sabem se conectar e elas sabem principalmente devolver. Então, quando a gente fala dos serviços, isso muda muito, e aí você tem a transformação para essa cidade de serviços, para essa cidade cultural, para essa cidade gastronômica, na mesma proporção que os serviços na indústria caíram. Então, a gente tem uma cidade que, desde os anos 90, passa por uma desindustrialização muito grande. As indústrias, de fato, estão saindo da cidade de São Paulo. São poucas que resistem aqui, mas a gente tem todo esse novo setor da economia crescendo e criando cada vez mais empregos para a cidade, o que faz com que mude todo o perfil. É um outro tipo de capital que tem entrado, né? Junto com a mudança da própria sociedade em si, né? Quando a gente fala dessas big techs que têm resolvido não só migrar para cá, ou nascer aqui com os próprios incentivos da prefeitura, isso já é uma mudança de paradigma, né? Hoje, em tecnologia, nós temos mais de 138 mil trabalhadores na indústria de tecnologia. Então, assim, depois, se vocês quiserem, eu anotei tudo aqui, gente. Tem número que vocês quiserem aqui, a gente compartilha, mas eu vou deixar meus colegas falarem um pouquinho. Perfeito. Então, vamos lá. Jair, você que tem, sob o guarda-chuva aí do Senar, né, toda essa questão que é a formação, a importância de uma boa formação para termos bons profissionais no mercado de trabalho. Queria que você trouxesse um pouco dessa visão que tem tornado São Paulo um grande polo não só de aprendizado, mas também de tentar minimamente reter esses grandes cérebros que nós falamos, né? Bom dia. Antes de mais nada, agradecer o convite, estar aqui, e me sinto privilegiado poder debater numa mesa com mulheres. Isso que é importante, trocar ideias, porque a gente vê muitas vezes que bom a acolhida das mulheres, isso é importantíssimo. E em relação à capacitação, eu trago aqui, por que o Senar? Porque o Senar aqui, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Muitas vezes, nós nem lembramos da onde que vem o alimento, da onde que vem a questão. Imagina alimentar 12 milhões de pessoas todos os dias com café da manhã, almoço e janta, minimamente, mas que todo mundo fala que o ideal seriam 5 refeições. A gente só faz isso com formação de pessoas, cuidar de pessoas. E aí, o que se coloca? O produtor rural não está só no interior, ele está aqui na cidade também. Tem agricultura periurbana, a questão dos jardins, a questão das árvores aqui em São Paulo, as plantas aqui, a questão de todo esse paisagismo. Então, isso é muito importante. Muito é falado da robotização, mas cuidado de pessoas,
desde a infância até a questão da terceira idade, são pessoas. E a gente só faz isso com capacitação, com formação. Um outro ponto, o Senar está desenvolvendo 7 centros tecnológicos. E um deles é no centro de São Paulo. Então, tem essa vinculação. Muito se fala de turismo, mas tem também o turismo rural. E a questão da porta de entrada para o turismo rural é a cidade de São Paulo. Já começa com uma acolhida aqui em São Paulo. E aí a gente tem todo um histórico, desde o centro de São Paulo até os bairros, Viaduto do Chá. Por quê? Lá se plantava chá. O bairro do Cambuci é uma árvore com um fruto delicioso. Então, a origem de São Paulo é rural. E a gente vê que muito da questão rural permanece ainda na cidade. Nós temos o artesanato, a questão do resgate, cestaria, trançados de fibras. Então, muito dessa qualificação, muito dessa questão de cuidar de pessoas, a gente vê a importância disso no nosso dia a dia. A hora de comprar um alimento, ver se é orgânico ou não, a questão dos restaurantes, toda essa parte da origem dos alimentos. Então, é importante a gente ter esse cuidado e essa vinculação sempre com o meio rural. Desculpa, estava desligada. Eliane, você que tem uma perspectiva mais do setor privado, da parte de contratações, retenção de novos talentos, o que você pode trazer desse cenário para a gente, quando a gente fala da cidade de São Paulo? Como que as empresas que estão vindo para cá, ou resolvem nascer aqui, estão lidando com a questão do emprego? Ver se está viradinho aqui. Tá? Acho que foi agora. Foi sim. Foi. Gente, bom dia para todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Para explicar um pouquinho para vocês entender e poder contextualizar, hoje estou aqui representando a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Então, nós temos uma associação, né? E essa associação ela está representada no Brasil todo. Mas nós nascemos aqui em São Paulo, para vocês verem como as coisas são. E isso já faz 60 anos que a Associação Brasileira de Recursos Humanos existe, e a primeira unidade foi a nossa, aqui na cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade tão interessante, né, que você veja bem, além da gente ter a BRH São Paulo, né, que é onde eu sou a presidente, nós temos também a BRH Brasil, também fica aqui em São Paulo, fica ali na Avenida Paulista, a mais paulista das avenidas, né? E é muito interessante, algumas coisas aqui da nossa cidade, elas são assim, bastante relevantes. Eu acho que um ponto é a nossa resiliência, né? Os meus colegas falaram muito aqui, né, tudo que a gente tem e oferece na cidade de São Paulo, né, mas eu acho que um destaque muito importante é a resiliência que nós temos do nosso ecossistema. Então, todo mundo passa por dificuldades, nós também passamos, né, na cidade de São Paulo, mas esse ecossistema que foi criado, que não nasceu do nada, né, que foi sendo construído ao longo do tempo, a gente sabe que isso é que permite que a gente tenha essa resiliência, né? A gente tem uma outra coisa que é muito interessante, que é a atração para o investimento. Então, quando as pessoas olham e pensam onde eu vou colocar dinheiro, onde a minha chance de sucesso é maior, claramente as pessoas enxergam São Paulo como um local diferenciado e atrelado ao sucesso. E a gente vê aqui em São Paulo um dinamismo, né, do empreendedorismo que é assim surpreendente. Nossa capacidade, né, de empreender na nossa cidade é muito grande. E toda essa mudança, né, que foi colocada, a questão da industrialização, a gente ir para a área do comércio, que a gente ir para a área do turismo, né,
ela é incrível, a capacidade que a gente tem de absorver. E eu acho que nós, na área de recursos humanos, a nossa grande contribuição é estar aberto para essas transformações, porque a gente precisa preparar e capacitar as pessoas, sejam essas pessoas que estão na indústria, porque a gente ainda tem indústria em São Paulo, a gente tem muito da robotização, muita coisa, então muita coisa mudou e a gente precisou investir muito nisso para qualificar a nossa mão de obra, bem como na área de serviços, né? Eu digo para vocês, também tenho bastante experiência assim fora da nossa cidade, do nosso país, que é difícil achar um lugar onde a qualidade do serviço é tão boa quanto em São Paulo. Então, a gente tem e a gente encontra aqui uma mão de obra muito mais predisposta, né? Muita gente veio para cá em busca do trabalho, em busca do espírito de vencer na vida. Então, essa coisa mexe muito com a cultura, né? Não só a cultura da cidade como um todo, como a cultura das organizações, como a cultura das pessoas que estão aqui. Que é essa vontade grande de vencer, de ir para um lugar onde eu vou me desenvolver. E nós, na área de recursos humanos, percebemos claramente essa força que nós temos em São Paulo. Então, o nosso desafio, enquanto recursos humanos, é conseguir captar isso e preparar essas pessoas, e a gente fala muito em palavras, né, como upskilling, reskilling, que é rever, né, toda essa parte da capacitação das pessoas, mas tem um ponto muito importante também, que o RH é bastante contributivo, que é essa jornada que ela não se encerra quando eu saio da faculdade ou quando eu saio da escola. Talvez ela esteja só começando. Então, essa coisa de ter uma vida focada no aprendizado, né, a gente consegue oferecer muito disso aqui em São Paulo, como você mesmo colocou, na questão de quantidade de universidades, acesso, quantidade de eventos. Então, nós temos isso em São Paulo, assim, só de fato não participa mesmo, ou quem está efetivamente muito excluído por alguns problemas, né, ou porque não busca os programas de formação que a gente tem, tanto nas prefeituras, nos governos, no SESC, SENAI, SENA, e aí vamos embora. São tantos, né? Então, eu acho que o nosso maior desafio aqui é capturar esse espírito, né, das pessoas que estão aqui, e nós não somos formados só por pessoas que nascem aqui. Então, acho que isso é outra riqueza que nós temos, né? Naturalmente, aqui a gente é misturado, né? Tudo junto e misturado. A gente agrega. Continuando a conversa, Alessandra, tem um ponto que nós trouxemos, inclusive, nos talks anteriores, que é um tema que eu sempre gosto de trazer, eu acho com você super válido. A São Paulo Negócios está ligada diretamente com o investimento nos negócios aqui em São Paulo. Para quem não conhece o trabalho deles, visita o site, vale muito entender, principalmente quem quer investir, empreender aqui. Mas tem um ponto que todos os empresários sempre mencionam, que é a segurança jurídica. E eu acho que é muito importante você trazer um pouco desse ponto, porque é sempre uma questão que pode fazer com que a pessoa titubeie em investir, em ter segurança de vir para São Paulo, de colocar o dinheiro dele em São Paulo, de gerar emprego, de gerar negócio, porque a gente está falando disso, né? A pessoa que investe está pensando no retorno. Mas o investimento dela pode gerar quanto ali na cadeia de emprego, de novos negócios? Queria que você trouxesse um pouquinho dessa perspectiva, por favor. Bom, eu começo falando que São Paulo é a cidade mais segura para você investir no Brasil. Eu acho que a gente está passando por uma estabilidade muito grande, já agora na segunda gestão do nosso prefeito Ricardo Nunes, onde o que se fala em São Paulo se faz. E eu acho que um bom exemplo disso, que a São Paulo Negócios faz parte do sistema de governança das parcerias público e privadas, e a gente tem, eu vou falar porque eu nem conhecia também, antes de entrar na São Paulo Negócios, o sistema de governança da cidade de São Paulo,
Quem define, por exemplo, os espaços que vão ser privatizados, concedidos, é a Secretaria de Governo, junto com a Secretaria de Desburocratização e a Secretaria Municipal das Subprefeituras. Então, a decisão ela acontece num nível de secretariado, mas quem operacionaliza tudo isso são as empresas. E as empresas têm os seus papéis muito definidos. Então, depois que tem essa definição, ele vai para a SP Parcerias, que é uma outra empresa do município, que vai dizer como é que esse espaço tem que ser concedido, privatizado, qual que é o melhor modelo, quais são as contrapartidas, como isso deveria acontecer. Eles entregam esse primeiro estudo para São Paulo Negócios, e a São Paulo Negócios vai fazer o Market Sound, que é conversar com o empresário, com o investidor, perguntar a opinião dele de uma forma institucional, para que a gente possa melhorar esse projeto, para que o edital saia de uma maneira que ele retorne para a sociedade, que seja interessante para o investidor e que a gente tenha sucesso. E depois que acontece isso, a SP Parcerias, ela finaliza, ela lança o edital, e durante todo o processo de edital, só a São Paulo Negócios que atende os investidores. Então, quer dizer que quem decide não diz como, quem diz como não fala com o empresário, e no final, depois que o edital é finalizado, vai para uma outra empresa, que é a SP Regula, que vai conferir e vai acompanhar todo o cumprimento dos contratos. Então, isso é importante a gente saber, porque é segurança jurídica, é institucional, é sério. E quando a gente fala de privatização e concessões numa cidade como São Paulo, a gente está falando direto no munícipe, porque é o parque que ele vai, é a feira, é o mercado. Então, a gente está, de verdade, mexendo exatamente na vida das pessoas. Então, eu acho que não tem cidade mais segura para se investir do que a cidade de São Paulo. E eu queria só aproveitar que eu estou com o microfone e fazer alguns comentários das falas dos meus amigos. Por favor, claro. E aí eu queria dividir com vocês sobre a agropecuária na cidade de São Paulo, que 1/3 da cidade do município é classificado como área rural. A gente só pensa, né, nos prédios, na Paulista, mas 1/3 da cidade é área rural. As atividades agropecuárias, elas estão principalmente na região sul, leste e norte da cidade. Quem não conhece o centro ali, a região de Parelheiros e toda aquela parte que foi desenvolvida, merece conhecer, inclusive com um turismo agrícola. A cidade possui hoje, não sei se você sabe, Jair, 863 unidades de produção agropecuárias voltadas, sobretudo, à agricultura familiar. E existe ainda na cidade de São Paulo 1.670 hortas instaladas em escolas, CELS e unidades de saúde. Quem tem a possibilidade de viajar, como muitos de vocês, e pode ir, por exemplo, para Singapura e ver como a agricultura urbana tem se tornado cada vez mais importante. Então, acho que esse é um setor que precisa ser olhado na cidade de São Paulo. A gente tem, acho que, um exemplo incrível, que é o Shopping Eldorado, que tem todo o seu terraço ali, com uma agricultura urbana que gera alimentos para os próprios restaurantes. Então, acho que a gente tem que incentivar, a gente tem que olhar, a cidade ela tem cada vez mais prédios, mas esses prédios eles podem ser ocupados de formas cada vez mais sustentáveis. E eu queria também comentar da Eliane na questão do RH. Acho que São Paulo só é São Paulo pela mão de obra que a gente tem, pelos serviços que acontecem, pelo desenvolvimento. Eu acho que qualquer profissional que passe do mundo, que venha trabalhar na cidade de São Paulo, sai daqui mais desenvolvido, mais conectado. Acho que a gente tem também, nas empresas, uma questão... Como a gente não tem praia, Como a gente não tem praia, os nossos amigos a gente faz na empresa. Então, a gente acaba desenvolvendo uma comunidade muito importante de networking. E eu acho que o relacionamento da cidade de São Paulo talvez seja um dos capitais mais importantes que existem. Eram esses comentários. E não só isso, muita gente até da periferia que empreende. A gente não pode esquecer das próprias regiões periféricas, que as pessoas fazem a coisa acontecer. E muitas vezes elas nem precisam sair daquele ecossistema para viverem a vida delas. Inclusive, você mencionou, em Paraisópolis tem também uma iniciativa de
Isso. Não, você mencionou em Parelheiros, em Paraisópolis também tem uma iniciativa de horta super legal lá. E como isso tem crescido cada vez mais na cidade de São Paulo, né? E que bom que cresça ainda mais. Gostaria agora que você trouxesse um pouquinho da perspectiva de estudo e pesquisa, como isso é importante, como a gente tem isso em São Paulo crescendo. A gente fala muito das universidades, fala da importância disso tudo, mas eu acho que, para além disso, a importância do diálogo entre tudo isso, para que nós possamos formar pessoas mais bem preparadas para o mercado, né? Queria que você trouxesse um pouquinho dessa perspectiva. Antes de trazer isso, eu queria pegar esse gancho de Fica à vontade. Parelheiros, porque é importante. Existe atuação do Senar lá e 100% dos cursos do Senar são gratuitos. O público não paga nada para fazer. E uma outra característica importante do Senar é que ele tem na mesma instituição a capacitação de mão de obra, a promoção social também, diferente de um SESC e SESI. Então, no Senar tem a mesma instituição e também nós fazemos a assistência técnica para gerar mais renda. Produtor rural só fica na terra, só cultiva isso igual a todos, se gerar renda. Ninguém fica lá por amor ao negócio, e sim a questão da geração de renda. Agora, sim, em relação ao questionamento, o que é importante, muito das gerações que passavam faziam um curso técnico, faziam uma universidade e estava formado para a vida. Hoje não, são diversos cursos a vida inteira. Meus filhos olham e falam assim, você vai fazer outro curso, você vai estudar, é outro livro que você está lendo? Sim, isso é... O mercado exige hoje essa constante evolução, essa constante aperfeiçoamento, e precisamos e somos quem está no dia a dia antenados, não só antenado, é o Wi-Fi que está conectado toda hora, o Bluetooth, a gente não fica mais fora de um contato em relação às novas tecnologias. Um dia que a gente deixa de estar presente, o tempo passa, essa questão passa. Quem diria que há 3 anos atrás a gente ia utilizar um agente de inteligência artificial para nos auxiliar em emissão de pareceres no dia a dia? Isso já é uma rotina. É claro, existem situações de verifique se ela está dando a informação correta ou não ainda hoje, mas se cria muito a questão do seu agente de inteligência artificial. E esse contato também com universidades, com a questão de outras instituições de pesquisa, a questão da Embrapa é referência no mundo, então ela é importantíssima para o meio rural. E isso existe, essa conexão entre a capacitação de mão de obra e os órgãos de pesquisa, porque, principalmente, a gente tem que entender que mercado de trabalho, a pessoa que está sendo capacitada, ela precisa saber a importância disso, não somente a capacitação pela capacitação, mas por que eu estou sendo formado, como que eu vou atender. Então, a exigência da pessoa, exigência do mercado de trabalho, a questão da legislação, é sempre diversas situações. Por quê? Hoje, nós entendemos que a única certeza que nós temos no dia a dia é incerteza. Questão policrises, sem questão do alarmismo, mas a gente vive uma série de incertezas hoje e as pessoas têm que estar preparadas para enfrentar essas situações. Perfeito. Eliane, quer complementar alguma coisa do que eles disseram? Algum ponto? Eu queria só colocar aqui que um pouco do que vocês colocaram, né? A Alessandra já tinha colocado e agora o Jair enfatizou. O americano cunhou uma expressão que é lifelong learning, que é aprender durante a vida, ou seja, longo, né? Esse longo de longo, aprender a vida inteira. Então, é assim,
não tem, você não pode parar. Claro, fazer o trabalho, a faculdade, uma universidade, daí por diante, é extremamente importante, né? Dar a base para a gente, né? E a gente nunca pode colocar isso em segundo plano. Mas, quando você termina isso, você está só começando, né, uma atividade ou abrindo uma janela para esse aprendizado contínuo. E se você está aqui na cidade de São Paulo, você tem um privilégio nesse aspecto. A gente tem muito acesso. Tem muita coisa que dá para você fazer, muitas instituições, como a própria a BRH São Paulo, nós temos para os nossos associados, né, diversos trabalhos, a gente tem grupos de estudos, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos mais ou menos 1.000 e poucas pessoas em grupos de estudo temáticos, gente estudando sobre competência, gente estudando sobre remuneração, estudando sobre cultura organizacional, sobre a inteligência artificial, o impacto da inteligência artificial no trabalho. Então, a própria inteligência artificial, ela não vem para substituir, de fato, as pessoas, né? Mas ela vem para contribuir muito com a gente, desde que você esteja preparado para esse aprendizado contínuo, né? Desde que você esteja ali realmente com os olhos, o coração aberto, né? E acessando essas veias, né? Todas que a gente tem disponível de aprendizado. Né? Há pouco tempo atrás, falar de IA era meio um tabu. Hoje em dia, a maioria das pessoas já consegue ir lá e criar o seu agentezinho para melhorar a sua agenda pessoal e daí por diante. Inclusive, temos aqui em São Paulo loja que você pode comprar o seu próprio agente pronto. Tem Isso também. já existe. Tem também. Então, eu queria exatamente que você trouxesse um pouco disso, que tem essa teoria de fim de mundo, né? Porque a inteligência artificial vai acabar com tudo e ninguém mais vai ter emprego. Na verdade, eu acredito, e aí você pode, é claro, complementar ainda mais, Eliane, que é a questão de que muda como as coisas funcionam. A lógica do mercado está mudando e deve mudar ainda mais num curto prazo, mas eu acredito que não seja essa teoria de fim de mundo, como disseram, eu vou dar o meu exemplo aqui da comunicação, né? Quando veio a TV, falaram, o rádio vai acabar. Rádio acabou. E aí estamos aqui, em pleno 2026, todo mundo ouvindo rádio, fazendo muita coisa acontecer, e se reinventou, virou podcast. Queria que você trouxesse um pouquinho dessa perspectiva, porque São Paulo também é muito isso, né? Essa coisa do conectado, do sempre ligado, tudo acontecendo. Aqui, Alessandra, desculpa, Valéria, é bem interessante o que você está falando, porque, assim, Sampa é uma maravilha, né? Isso aqui é um negócio em efervescência, né? Um estado de ebulição, né? Eu estava vendo ontem o Jogo do Brasil, delícia. Depois vi o Paraguai, que mandou a Alemanha de volta. Nossa, eu nem sei por que eu fiquei mais contente. Por essa nem o futuro esperava. Não, nem o futuro. O Marrocos, né? Olha que coisa linda, né? Exatamente. E aí você vê uma cidade como a nossa, né? Tem gente de tudo quanto é lado. O que tinha de gente comemorando, né? Quem mora em lugares assim que tem muitos prédios residenciais, fica impressionado, né? Com essa coisa toda. Agora, a IA, o que eu acho que é importante? A IA, ela é um desafio, ela vai trazer, você precisa, vou chamar de letramento, tá? Então, assim, você precisa do letramento, você precisa, de fato, aprender, entender o que é a inteligência artificial. O exemplo que você deu é muito bom. Eu tenho mais de 60 anos, então, assim, eu já vi muita coisa. Eu já vi o fax, que não existe mais, eu já vi o rádio que ia acabar, o telex, máquina de datilografia. Orelhão. Orelhão, exatamente. Você vê que o próprio Londres, né, que todo mundo fala tanto de Londres, né, o orelhão em Londres, né, a cabinezinha sempre foi um símbolo, né? Agora é um símbolo que não tem nada lá dentro mais. Então, essa coisa assim, assusta, né? A Alessandra acabou de falar, né, que nossa cidade hoje
basicamente, a gente tem uma parte, menor parte nossa hoje é indústria, mas a gente era indústria pesada, entendeu? Ah, tudo isso morreu? Não morreu, gente, se transformou. Então, a primeira coisa que a gente tem que estar atento é o que eu chamo aqui, né, o que o mercado a gente chama de letramento. Amigo, senta, vai estudar, porque não é tão complexo assim. Ela vem para simplificar muita coisa. Mas o que fica para a gente, na verdade, né? Eu até anotei aqui umas coisas que eu acho que são bem importantes. A gente precisa, então, primeiro, focar muito nessa questão da literacia, do aprendizado e daí por diante, mas a gente precisa também requalificar. Lembra que eu falei do upskilling, reskilling? É para sempre, né? A gente tem sempre que pensar e requalificar as pessoas. A máquina, ela não tem pensamento crítico. Eu sou oriunda de tecnologia, quero dizer para vocês que aquilo tudo que está lá são algoritmos muito sofisticados, cruzamento de dados, mas são algoritmos. E algoritmos que são feitos por pessoas, né? Mesmo que hoje a máquina já consiga compor e começar a fazer novos algoritmos e daí por diante. Mas o que está lá atrás é isso. O pensamento crítico é nosso, então não vai substituir. A gente sempre vai precisar, quando usar a inteligência artificial, da questão do pensamento crítico. A outra coisa é o julgamento ético. Essa questão da ética é uma coisa assim, extremamente relevante. E isso nos pertence, isso é do humano, é do ser humano. Então, isso está guardado para a gente. E a gente tem que pensar muito nisso, porque quando você desenha um algoritmo, você também tem que pensar na questão da ética, do que fica, do que está por trás. A outra coisa é a empatia. Gente, a máquina não é empática, ela pode até parecer. Acho que vocês já viram por aí, né? Gente usando e fazendo terapia com IA, né? Ela não tem empatia nenhuma, algoritmos que estão lá por trás. Ela não penetra no seu sentimento, ela não sente isso. Então, nós, de recursos humanos, a gente vem trabalhando muito para reforçar todos esses aspectos que são características nossas, próprias, nossas, do humano. A inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia, ela vem para nos suportar, ela anda aqui ao nosso lado, ela nos ajuda, ela impulsiona, ela dá velocidade, mas ela não nos substitui. Essa é que é a realidade que a gente enfrenta. E existem diversos problemas complexos que são combinações que também só vêm da cabeça do ser humano, né? Deus é maravilhoso, né? Assim, ele criou realmente um negócio aqui que assim não dá para copiar com tanta facilidade. Tem muita coisa aí, gente, que é nosso, então aproveitem. Tem se dito muito, né, que é a era da valorização das soft skills, né? Soft skills, Quanto exatamente. as pessoas precisam ali estar junto e desenvolver comunicação, liderança, tudo isso, para que as coisas aconteçam. A gente não quer né? muito usar os nomes em inglês, mas, no final, né, os conceitos eles são muito cunhados, né, lá. Né? Então, a gente fala... Só aqui nós usamos uma meia dúzia. Aqui, então, é importante a gente se apropriar dessas coisas, porque parece que é um negócio do outro mundo, mas não é do outro mundo, gente. É um pouquinho de atenção, um pouquinho de dedicação. Já que estamos falando de futuro, queria saber da perspectiva de vocês. Sou jornalista. A gente gosta o quê? De uma notícia quente. O que podemos esperar da São Paulo Negócios num curto, médio prazo? Bom, se podem esperar da São Paulo Negócios sempre olhando para frente. Acho que uma das áreas importantes que a gente tem lá são os estudos de impacto econômico, onde a gente olha os setores que efetivamente estão gerando impacto na cidade de São Paulo. E aí eu queria trazer para vocês um setor que ninguém falou aqui em nenhum painel. Por favor, por que favor. Talvez seja um dos setores mais interessantes para se investir agora, que é o turismo de saúde. São Paulo tem sido cada vez mais referência em saúde mundial.
E a gente tem recebido não só pessoas do Brasil inteiro, mas hoje do mundo inteiro para tratamento aqui. Quando a gente olha em saúde privada, a gente está falando de um setor de 49,7 bilhões de reais por ano, que gera, aqui só em atendimento hospitalar, são 193 mil empregos. E quando a gente fala de turismo de saúde, a gente está falando de uma pessoa que veio para a cidade de São Paulo, que pernoitou pelo menos uma noite na cidade de São Paulo, com o objetivo ou de fazer um tratamento de saúde ou estético. E aí você tem um mundo, né? Quando a gente começa a falar de terapias, dermatologistas, né? E a gente também está falando de tratamentos muito sérios, como tratamentos oncológicos, que São Paulo hoje é referência mundial. A gente recebe gente do mundo inteiro. Grandes hospitais, Albert Einstein, Sírio-Libanês, têm hoje setores específicos para atendimento desse turista internacional. E veja que quando uma pessoa vem para fazer um procedimento cirúrgico na cidade de São Paulo, ela não passa só uma noite e ela não vem sozinha. Então, ela fica mais tempo, ela se hospeda na cidade de São Paulo, ela come na cidade de São Paulo, ela vai para o restaurante da cidade de São Paulo, ela compra remédio na cidade de São Paulo, ela vai ao shopping na cidade de São Paulo, porque ela vai fazer umas comprinhas, aí ela melhora um pouquinho, ela vai num teatrinho, num cineminha. E aí, de repente, ela já resolve ficar por São Paulo. Aí, de repente, ela já muda para cá. Mas numa cirurgia, normalmente, ela fica pelo menos uma semana. Então, é um setor que precisa ser olhado. A gente tem conversado muito com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Turismo. A gente vai olhar cada vez mais e buscar políticas públicas que facilitem para que as pessoas venham se tratar na cidade, que consumam da nossa cidade e que gerem muito emprego com isso e saiam daqui com muita saúde. E às vezes vem para o turismo, já aproveita, marca um exame. E só para fazer um adendo também, acho que um item que a gente tem que trazer nessa conversa é que está tendo uma mudança geopolítica mundial muito importante. E quando a gente fala do acordo Mercosul-União Europeia, São Paulo é a maior cidade do acordo. Então, a gente tem que ter uma visão estratégica importante de posicionamento, porque São Paulo não é mais a cidade da indústria. Não é aqui que vão ser produzidos os grandes itens que serão exportados. Mas é aqui, sim, que todas as empresas precisam abrir os seus headquarters. É aqui que eles vão consumir os advogados, é aqui que vão consumir os contadores, é aqui que vão consumir todos os serviços administrativos, porque São Paulo, sim, é o gateway para esse grande acordo e a gente precisa estar muito de olho nisso. No painel 1, inclusive, estávamos falando sobre a Dengo, né, chocolates, que também nasceu na Bahia, mas tem hoje a sua central aqui em São Paulo, para ver a importância disso, né? Jair, por favor, traga um pouquinho da sua perspectiva para o futuro. Não você apenas como profissional, mas como o seu coração na cidade de São Paulo fala para onde podemos caminhar. São Paulo é a cidade onde os negócios se encontram. Isso que é importante, onde as pessoas se conhecem. Então, é um lugar onde nós possamos crescer. Acolheu diversos migrantes aqui, de diversas gerações. Então, é algo que volto a colocar em relação à questão rural. Quem aqui foi num supermercado fazer compras ou num restaurante perguntou a origem do alimento? Então, a questão de vincular a origem, linkar como que é a produção, o produtor rural, toda a dificuldade que ele tem, as mudanças climáticas hoje, o que afetam isso na produção, mas a gente, como consumidores também, verificar isso nos supermercados, entender esse processo. Então, isso é como uma visão de futuro para melhorar o nosso dia a dia como consumidores, como pessoas que queremos consumir algo ainda melhor, saber a origem dessa produção e, é claro, valorizar ainda mais não só a agricultura, como a agricultura periurbana, a agricultura urbana, sim, a gente tem uma série de atividades que são rurais aqui na cidade de São Paulo e passam desapercebido. Então, essa questão
e, é claro, sempre focado na formação de pessoas. A questão de pessoas é importante no nosso dia a dia. A formação em diferentes níveis, ou a educação presencial ou mesmo à distância. Porque, no final das contas, é o que a gente está debatendo hoje, que é oportunidade, né? Eliane, por favor. Bom, eu vou levar agora assim, em consideração o meu lado pessoas, né? E eu acho que, assim, pensando no futuro nosso, né, criar ambientes psicologicamente seguros. Esse é um negócio muito importante, né? A gente acabou de ouvir, né, essa parte da área da saúde. A gente está em face de uma mudança muito grande da NR1. Não sei se todo mundo conhece, mas o pessoal que é da área de saúde, de RH ou das empresas, né, a gente vem aí com uma questão psicológica, né, muito importante. Nunca nós tivemos um afastamento tão alto por problemas ou doenças psicoemocionais, e a gente precisa atacar isso daqui. Então, criar ambientes psicologicamente seguros, né? Nós, em RH, a gente está muito, abraçamos muito essa causa, porque a gente tem percebido os impactos dos números, seja nos afastamentos do INSS, por exemplo, seja outros números dentro da própria companhia, o problema da produtividade, o problema do que a gente chama de presenteísmo, a pessoa está lá dentro, mas trabalhando, mas, de fato, a cabeça dela não está lá. Um outro ponto que a gente considera muito relevante também, o problema financeiro, o grau de endividamento do nosso povo. Então, educação financeira é um ponto muito relevante para essa questão de ter lugares e ambientes do ponto de vista emocional. E aí eu queria expandir isso, já que a gente está aqui falando, né, num painel, né, o painel Metrópolis, já que a gente está com a prefeitura, já que tem o governo junto, né, tudo isso, essas questões todas, elas se encontram. A segurança pública, o transporte público, a chance de poder trabalhar não necessariamente 5 dias por semana presencial, você poder ter um trabalho, o próprio governo incentivar o trabalho, onde a pessoa possa trabalhar alguns dias em casa, então você alivia essa questão do congestionamento. É um conjunto de itens muito importantes. E hoje a gente está em face desse grande desafio. Acho que a gente evoluiu muito para a questão da saúde física, exames, os exames que a gente faz de maneira preventiva, tal, mas a gente teve uma explosão, né? Então, criar ambientes psicologicamente seguros, eu acho que é um dos maiores desafios, está entre um dos grandes desafios que nós, de recursos humanos, os empresários, o governo, que nós temos, né? Porque o impacto disso, nesse crescimento que a gente está falando, é muito grande. Perfeito. Agora, caminhando para o final do nosso terceiro painel, uma perguntinha, vou pedir só para que vocês sejam bem breves, são 2 perguntas. A primeira, acredito que seja para a Alessandra, do Fernando Dias. PMEs, pequenas e médias empresas, respondem por grande parte dos empregos formais. Que políticas públicas poderiam fortalecer esses empreendedores e estimular novas contratações? Ou que já tem sido feito aqui na cidade de São Paulo, né? Bom, acho que, de uma maneira geral, é a segurança jurídica que existe na cidade de São Paulo, a tributação, a gente trabalhando cada vez mais com alíquotas menores de ISS e, principalmente, o slogan da campanha da cidade de São Paulo é São Paulo está bombando. E enquanto São Paulo estiver bombando, os negócios estarão bombando.
porque vão chegar mais investimentos, vão ter mais circulação de pessoas, e isso vai retroalimentando o sistema. Eu acho que quanto mais a gente conseguir levar esse ciclo de crescimento da cidade de São Paulo, isso vai ser extremamente benéfico para as pequenas e médias empresas. Bom, eu vivo isso, eu venho da Associação Comercial de São Paulo, tive 3 anos como vice-presidente na entidade, e entendo que, se não for pelas pequenas e médias empresas, muito do que a gente tem hoje, os próprios restaurantes que a gente está falando aqui, os restaurantes, muitos são pequenas empresas, então acho que a gente manter esse fluxo e essa ascendente da cidade só vai cada vez mais facilitar. Isso porque a gente nem teve tempo de entrar nas parcerias público-privadas, que também estão bombando aqui na cidade de São Paulo, né? Entre Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado e também o setor, a iniciativa privada. Esse conjunto, a gente vem um lançamento atrás do outro, e esse movimento tem sido incrível também para isso, né? Eu acho que a gente está vivenciando na cidade de São Paulo o Brasil que deu certo. Então, eu acho que a gente não pode falar por todo o Brasil, existem muitas diferenças no nosso país, mas eu acho que a cidade de São Paulo está vivenciando o Brasil que deu certo, e espero que isso seja cada vez mais abrangente. Bom, e rapidamente a última pergunta do Firmino Sarmento. A economia está sendo transformada pela inteligência artificial e pela automação. Como preparar os trabalhadores para esse novo cenário sem ampliar o desemprego tecnológico? Aí acredito que entra um pouco naquilo que a gente estava falando de se manter atualizado, né? Acredito que a Eliane possa... Aprendizado contínuo, né? É bem exatamente na mosca. Quer dizer, a gente tem que oferecer isso para as pessoas, né? Eu, olhando pelo lado das empresas, a intencionalidade. A gente não pode simplesmente achar que as coisas vão acontecer. A gente tem que ter ações intencionais para que as pessoas possam realmente, de fato, corresponder a isso. E aproveitar a cidade de São Paulo, né? Que maravilhosa, maravilhosa. Aliás, se alguém que quiser oferece dicas, tudo que oferece, né? Dicas para ir para jantar, para passear, cinema, teatro, daí por diante. Eu curto muito São Paulo. Às vezes eu saio da minha casa e venho em algum lugar aqui perto do teatro que eu vou e me hospedo num hotel, eu e meu marido. A gente acha isso o máximo, né? É muito gostoso, não é? Posso deixar um teaser? Por favor. Acompanhem as redes sociais da São Paulo Negócios, porque a gente está para lançar o estudo de impacto econômico da IA na cidade de São Paulo por esses dias. E aí vocês vão ver, inclusive, o acréscimo do PIB na cidade de São Paulo através da inteligência artificial. As notícias são muito melhores do que a gente imagina. Como é bom, né? Ter notícia boa. Como é bom. E isso a gente nem comentou também, a transparência de dados, né? Como dar uma segurança na hora de investir. Essa transparência, você ter acesso aos números, né? E a São Paulo Negócios é nota 10 no nível de transparência de dados. E a gente tem trabalhado muito isso dessa gestão, e eu acho que é isso. A gente está podendo olhar com franqueza, e queria até fazer aqui um comentário e dar os parabéns para o nosso querido companheiro Coronel Salles, por tudo que tem feito na SP Tours e toda a gestão e transparência que ele tem trazido para esse órgão tão importante. Perfeito. Então, infelizmente, ficamos por aqui com o nosso terceiro painel. Vocês perceberam que ainda tinha papo, né? E eu sei que vocês ainda tinham perguntas aqui. Mas ficamos por aqui com São Paulo que emprega. Eu conversei aqui agora. Muito obrigada pela participação da diretora-presidente da São Paulo Negócios, Alessandra Andrade, o gerente técnico do Senar SP, Jair Kaczynski, e a presidente da BRH São Paulo, Eliane Aire. Obrigada pela participação de vocês.